Queridos irmãos e irmãs, hoje então celebramos esta grande solenidade da ascensão de Jesus. Então, quando Ele sobe, Ele envia para nós o seu Espírito Santo. E conforme o combinado, hoje então nós começamos a semana de Pentecostes. Então teremos missa toda a semana e vamos entender um pouquinho os dons do Espírito Santo. Que a gente ouve falar, a gente recebe na crisma, mas muitas vezes nós não damos conta dessa riqueza espiritual, que é essa presença, da Trindade na nossa vida, através do Espírito Santo. Ele que guia toda a nossa história e faz a nossa vida espiritual acontecer, Sem o Espírito Santo, não tem nem Eucaristia para nós, não tem Jesus nas espécies do pão e do vinho, não tem perdão dos nossos pecados. Nossa vida é completamente seca e vazia sem o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos começar então meditando um pouquinho sobre o dom da sabedoria. O dom da sabedoria, eu até fiz um esquema aqui para depois disponibilizar para vocês de alguma forma, talvez do Instagram aqui da paróquia, para que vocês tenham também e possam depois se aprofundar nesse assunto que vale muito a pena. Então, um pouquinho a definição do dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? A que ele está ligado? O dom da sabedoria, ele está ligado à principal virtude, a mais importante virtude de todas. Vamos recordar um pouquinho o tempo da nossa catequese. Quais são as 3 virtudes teologais? Fé e caridade. Aí diz que dessas 3 virtudes, quando a gente morrer, a fé, nós não precisamos mais dela. A esperança também não, porque a gente vai estar face a face com aquilo que a gente esperou. A única que vai ficar, que é a mais forte de todas, é a caridade. Então, se a virtude da caridade é a virtude mais importante e o dom da sabedoria está ligada à virtude da caridade, significa que é também o dom mais excelso, mais importante, para que a caridade ela se desenvolva, para que a caridade aconteça. Precisa-se do dom da sabedoria. Vamos para uma definiçãozinha aqui, só para a gente poder entrar no ritmo, mas aqui é tudo na base da teologia. Então nós vamos explicar um pouquinho com uma linguagem mais fácil. Então, primeira coisa, o dom da sabedoria é um hábito sobrenatural. O que significa isso? Significa que é um hábito que não é adquirido. Não depende muito do nosso esforço para adquirir um dom do Espírito Santo. É graça. O bispo ontem fez a sua crisma e ele dizia que vocês vão receber o dom, um presente. Então, primeira coisa, não tem como eu adquirir o dom da sabedoria pelo meu esforço. Não, a primeira coisa é isso aqui. Ele é um hábito sobrenatural. Ele vem, nos é dado. Vejam só que importância teve a crisma de ontem e de hoje. Nos é dado. Depois, inseparável da caridade. Então não tem como eu ser uma pessoa caridosa, não tem como eu exercer a caridade sem este princípio, sem o dom da sabedoria. A caridade não é algo que eu decido simplesmente por mim. Não, ela dependeu de um dom, dependeu do dom da sabedoria para que eu pudesse discernir e então eu exercer a caridade. Olha só que importante que ela é. Pelo qual, aqui está o ponto, julgamos retamente de Deus e das coisas divinas por suas últimas e altíssimas causas. Sabe o que é o dom da sabedoria?
é julgar todas as coisas com o olhar de Deus. Nós precisamos deste dom, porque nós muitas vezes julgamos as coisas com a nossa vida humana, com o nosso humano. Ou pior ainda, nós julgamos todas as coisas muitas vezes a partir dos nossos pecados. E aí causa um estrago terrível na nossa vida. Ou então, julgamos as coisas no agora, sem olhar o conjunto inteiro da nossa salvação. Esse dom é importantíssimo para a nossa vida, porque ele vai nos ajudar a julgar as coisas a partir da posição de Deus, e não simplesmente da nossa. E o Espírito Santo é quem nos dá esta intuição. Interessante isso aqui, porque é um dom tão prático, tão visível, né? E vocês já devem se deparado com pessoas assim, pessoas que nunca nem fizeram teologia, talvez nunca estudaram, né? Mas tem uma sabedoria. Como ela consegue julgar as coisas a partir de Deus? Né? Temos aí tanta gente, né? E nossa, como que pode? Eu lembro que lá em Campinas, quando eu morava lá, tinha uma senhora, nós fundamos uma comunidade numa favela, e eu lembro de uma senhora, participava da missa de tudo, e o filho precisava fazer catequese para crisma. E ele não tinha como ele frequentar tudo, porque ele trabalhava, os horários dele eram horários assim, toda semana mudava. E ela então se propôs a ir no lugar do filho, na catequese, e depois dar a catequese para o filho. Analfabeta. Não sabia ler, não sabia escrever. E nós aceitamos isso que ela fez. No final, naquela época a gente fazia uma provinha, né? Tinha que passar pelo padre. Então a gente, ali mais ou menos você sabia se a pessoa estava preparada, não estava. O menino mais preparado da turma era ele. Né? Como ela conseguiu absorver os ensinamentos, como ela conseguiu passar esses ensinamentos sem saber ler uma palavra. O que é isso? O dom da sabedoria. Não dependeu do esforço humano dela. É dom presente. Ela deve ter pedido muitas vezes, no jeitinho dela, na simplicidade dela, os dons do Espírito Santo, e passou a julgar todas as coisas a partir de Deus. Consegue fazer essa meditação. É interessantíssimo. Sabedoria é ao mesmo tempo sabor, saborear e saber, né? A gente vai saboreando o conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus vai nos ajudando a julgar todas as coisas. Bom, o que isso causa em nós? Né? Temos alguns efeitos deste dom. Primeiro efeito, dá aos santos o sentido do divino, da eternidade, com que julgam tudo do ponto de vista de Deus. Se você olhar os santos, com a maneira como agiram, você vai perceber, né? Eles tiveram uma força interior que humanamente é impossível. Permanecerem fiéis diante do martírio, né? Eles entenderam, por graça divina, né, que eles teriam essa oportunidade de dar a vida por Cristo. É o olhar de Deus, não é o olhar humano. Se for o olhar humano, eu não vou, eu vou sofrer. A gente foge do sofrimento, lógico. O humano nosso, quem quer ter dor aqui na vida? Ninguém quer, lógico que não quer. Mas eles não olhavam a dor, eles olhavam o porquê desta dor. Estavam dando o testemunho de Cristo. É o olhar de Deus, sabedoria.
Às vezes você vai contar alguma coisa para alguém, né? E a pessoa te dá um conselho, e aí está ligado ao dom do conselho, mas vem toda aquela sabedoria. Poxa vida, de onde que tirou aquilo? Né? É dom de Deus. Depois, o segundo efeito, faz viver de um modo totalmente divino os mistérios da fé. A liturgia para ele não é um peso, né? A liturgia é graça. E vem, né? Eu vejo tantas pessoas simples, a maneira como rezam. Na missa das crianças desse ano passado, do dia 12 de outubro, quando eu chamei as crianças aqui na frente para rezar, né? Quando vocês vão fazer uma oração, a carinha deles ali, rezando, levando a sério a oração, né? Talvez não entendem muita coisa, mas tem aquela intuição já ali presente na vida. Isso é muito bonito. Depois ainda, faz viver em sociedade com a Santíssima Trindade, ou seja, pertencemos à mesma família, estamos juntos, vivemos juntos. Aliás, tinha uma santa, Santa Edith Stein, ela era judia, depois se converteu para o cristianismo. Ela tinha uma presença muito forte da Trindade, né? De Jesus, especialmente. E muitas vezes ela foi comprar a passagem do trem e comprava duas, para ela e para Jesus que ia com ela, né? Tão forte era a presença. Então, quem tem o dom da sabedoria muito forte, vive na Trindade. E depois, leva até o heroísmo a virtude da caridade. Pega um São Francisco de Assis, que deixou tudo, né? Jogou as roupas lá que o pai vendia, os tecidos pela janela, e foi viver como pobre. Heroísmo. Você pega São José Cotolengo, sabe o que ele fazia? Ele ganhava os donativos, que ele cuidava dos pobres, e ele tinha uma confiança tão grande na Santíssima Trindade, né, que o que sobrava, ele colocava para fora de casa, para que os outros pegassem e levassem. Nunca ele estocava para outro dia, porque ele sabia que no outro dia a divina providência ia estar ali de novo. Ele doava tudo. Tudo. O que é isso? Viver a caridade de forma heróica. É o dom da sabedoria. Agora, tem um vício oposto, né, que dificulta a sabedoria. Aí tem uma palavrinha, vamos decorar ela, se chama estultícia. Vamos repetir? Estultícia. Sabe o que é estultícia? É um pecado, na verdade, né? Estultícia vem de estupidez. Quem decide as coisas, quem julga as coisas com estupidez. Isso vai contra a sabedoria. O certo é que quanto mais do mundo nós somos, quanto mais estamos enfiados no pecado, mais as nossas decisões são estúpidas. Menos a sabedoria está presente em nós. Quanto mais somos matéria, quanto mais somos das coisas da terra, menos a sabedoria age em nós. Julgamos as coisas com base na televisão, julgamos as coisas com base no meu julgamento que não tem nem pé nem cabeça, com base na última moda, com base na cultura de morte que está presente no mundo, conforme o mundo. Claro, a sabedoria não vai acontecer dentro de nós. O dom vai estar bloqueado. Nós bloqueamos a sabedoria divina com a nossa estupidez. O que nós temos julgado de forma estúpida na nossa vida? Todas as vezes que nós não julgamos as coisas com o olhar de Deus, a partir dele, nós estamos sendo estúpidos. É isso aqui. É um vício que dificulta e muito. E como que eu posso, então, fomentar, acolher, deixar que facilitar
a sabedoria em mim? Primeiro, nos esforçarmos em ver tudo do ponto de vista de Deus. Jesus, como ele faria? Como que ele agiria nessa situação que eu estou vivendo? Né? Alguém me fez um mal e eu quero me vingar. Jesus agiria dessa forma? Não. Se eu me vingo do ponto de vista humano, pior ainda, do ponto de vista do pecado, eu julguei. Se eu perdoo, é do ponto de vista divino, ponto de vista de Deus. Por isso que eu preciso conhecer o Evangelho, saber o que Jesus fala. Ali estão todos os princípios da sabedoria. Depois, combater a sabedoria do mundo, que é estúpida. Combater, eu não quero a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo me faz me perder, me distancia da salvação. Não quero. Então, ir eliminando, pensar mais antes de decidir alguma coisa. Depois, não se afeiçoar em demasia às coisas deste mundo, mesmo que elas sejam boas. Afeiçoar de forma plena. Não é que você não tem que gostar das coisas, tem que gostar, mas não exageradamente. Todo exagero com as coisas do mundo tira de nós também a sabedoria. Olha que coisa linda. Primeiro dom, o dom da sabedoria. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor nos enviou o Espírito Santo. Eu creio que Ele está presente na minha vida. Eu creio também que o Senhor não dá o Espírito Santo porque somos merecedores. O Senhor dá o Espírito Santo simplesmente a quem pede. Por isso, nesta noite, em que meditamos o dom da sabedoria, te pedimos este dom sagrado.